Oi, Nath. Então, acho que para falar, né, do inglês tem que começar lá onde tudo começou mesmo, né? Eu sempre tive bastante dificuldade com o inglês, né? Eu sou, assim, uma pessoa muito de exatas, assim, né? De formação e tudo mais, e eu tenho bastante dificuldade com essa história do inglês já desde sempre. Eu já tinha feito alguns cursinhos, assim, tipo, a vizinha da minha mãe, ou mesmo o curso que dá na escola, né? O inglês que dá na escola, isso aí eu tinha, né? Mas nunca foi, assim, uma coisa que eu pudesse falar, nossa, falo e entendo bem, nunca. Aí, depois que eu me formei, né, na faculdade e tal, começou as histórias de férias, né? Então, assim, o intercâmbio, propriamente dito, eu nunca fiz, mas o que eu tenho de experiência relativamente grande é com viagens mais longas, assim, de férias. Então, 3 semanas, 4 semanas de férias, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, né? Então, as duas primeiras viagens, a primeira viagem que eu fiz internacional na vida foi para Europa. E eu fui com uns amigos, né? Fiz mochilão e dois dos amigos falavam bem inglês e praticamente eles resolviam tudo. O que parece muito bom, mas na verdade é muito ruim. Porque quando a gente tá nos lugares, a gente quer ter poder de escolha, a gente quer entender, a gente quer escolher. Você tá gastando lá um dinheiro que não é pouco, né? E você quer poder escolher, poder opinar, sem muita interferência, né? Então, não que tenha sido uma experiência ruim, mas acho que não foi uma experiência completa. Então, eu vi muita coisa, vivi muita coisa, lugares diferentes, mas sempre acabou que a viagem faltou esse poder de escolha e de conversar, de poder resolver as coisas. Na segunda vez, aí eu já fui para os Estados Unidos com minha irmã e meu cunhado. Então, na época, meu cunhado tinha um inglês médio e o meu inglês era, tipo, muito ruim. Mas eu sempre tive alguma facilidade, assim, no contexto de entender o que estava acontecendo, procurar palavras-chave. Então, assim, eu e ele, juntos, sempre conseguimos fazer uma viagem. Então, assim, nenhum dos dois era capaz de alugar um carro sozinhos, nenhum dos dois era capaz de comprar alguma coisa numa loja sozinho. Então, a gente juntos conseguiu fazer, com muita dificuldade, mas fazer a viagem render. Então, assim, Estados Unidos, Disney, Flórida, é um ambiente muito diferente da Europa, né? Então, você tem muito latino na Disney, na Universal, esses parques, eles fazem questão de se fazer entender, então eles colaboram muito para que você entenda, te ajudam muito, é um atendimento diferenciado, não dá para dizer que é uma experiência normal de uma cidade e tal. Aí, então essas são as experiências das minhas duas primeiras experiências que eu falava zero, entendi alguma coisa, falava zero e ler eu lia razoavelmente bem, assim, conseguia entender o que estava acontecendo. E sempre tinha também a barreira do cardápio, né? O cardápio é sempre um desafio, acho que em qualquer língua. Aí foi passando o tempo, eu comecei a perceber que, tipo, essa barreira da língua era uma coisa que prejudicava a experiência como um todo. E aí tomei um primeiro atalho, meio na urgência, que foi aprender espanhol. E aí, em 4 anos de espanhol, eu posso, assim, considero que eu sou fluente, tomei enferrujada aí da pandemia, mas tomei esse atalho que me resolveu um pouco a vida quando eu viajei de lua de mel. Então, resolveu a vida porque eu estava num ambiente que falava mais de uma língua, não tinha uma língua oficial, que era tipo um navio de cruzeiro. Então, eles não tinham inglês como língua oficial, era uma empresa italiana, e aí a tripulação obrigatoriamente falava mais de uma língua, então quebrou lá o galho. E aí comecei a perceber que o espanhol ajudava muito, mas não resolvia. De forma alguma resolve, assim. Resolve em alguns ambientes, resolve em alguns países, né? Mas não resolve. O que resolve é o inglês. E aí, então ficou esse aprendizado aí das três primeiras viagens. Aí eu falei, não, o espanhol ajuda muito, quebra um galhão, mas não resolve. O que resolve é inglês. E aí eu fui atrás de começar a fazer o inglês com a Natália. E eu comecei primeiro, era inclusive presencial, aqui em Campinas e tudo mais, aí passamos para online, aí veio a pandemia, aí ficou interessante a gente começar num grupo, né, não mais particular, porque aí tinha outras pessoas para conversar e tal, e aí eu acho que eu fiz, não sei dizer exatamente quanto, mas sei lá, devo ter feito uns 2 anos, assim, saindo praticamente do zero, e fiz uma viagem para os Estados Unidos novamente, aí já em ambientes mais variados aí do que só Disney e parques e tal. Aí nessa experiência, de novo, eu já estava com pessoas, praticamente só eu não falava, né? Mas eu já percebi que, tipo, melhorou meu entendimento do que estava acontecendo, mas não estava, assim, 100%. E aí no ano seguinte, eu voltei para os mesmos lugares e aí sim eu estava entendendo. Então teve uma experiência muito que eu sempre lembro, né, que muito representa muito, assim. Eu lembro de quando eu fui para os Estados Unidos, que eu tinha começado as aulas, e a gente foi num restaurante que chamava muita atenção, assim. E aí
a gente foi atendida por uma garçonete. E ficou muito guardado na minha lembrança a cara da garçonete, porque quando a gente foi embora, a garçonete foi embora também. E a gente lembrava dela ter entrado num carrão, assim, que é uma coisa que tipo, chama muita atenção do brasileiro, né? Que, tipo, como que o garçom tem um carrão aqui. Então, é coisa que chama muita atenção e ficou muito marcado na minha memória. E eu lembro que, tipo, ela veio na mesa, pediu que, perguntar o que a gente queria. E aí alguém perguntou, mas o que você tem de suco? Meu, ela começou a falar um monte de sabor de suco, nome de fruta, tudo misturado. Eu não entendia nada, eu não entendi nada. Olha, acho que de tudo que ela falou, durante todo o atendimento, todo o período que a gente tava no restaurante, acho que eu entendi, assim, uns 30% do que ela falou. Aí, de novo, alguém teve que me ajudar a pedir, porque eu não tava, era um inglês bem complicado da mulher, né? Porque é aquilo, né? Você sai daquele ambiente de Disney, de parque, você começa a enfrentar outras dificuldades, né? No ano seguinte, a gente voltou no mesmo restaurante e fomos atendidos pela mesma garçonete. Porque eu tenho certeza que é ela, porque a gente guardou muito bem ela por causa do lance do carro. Aí ela chegou, perguntou o que a gente queria, falou todos os sabores de suco, e eu tava entendendo tudo. Então, assim, de um ano pro outro, foi, assim, um avanço, um progresso muito grande. Muito grande. Aí eu já conseguia pedir coisas, sempre que você vai pedir alguma coisa, mesmo que seja um fast food, alguma coisa, você chega, fala o que você quer, a pessoa sempre pergunta alguma coisa. Se você quer um complemento, se você quer uma coisa, um tamanho maior, se você quer ketchup, ela sempre pergunta alguma coisa. Todas as vezes eu conseguia responder se eu queria ou não, melhorou muito assim, a experiência. E isso, a diferença foi de um ano para o outro. Então, assim, eu acho que teve um começo aí, né? Sei lá, um ano, ou um pouquinho mais, que eu fiquei ali meio que guardando bagagem e depois eu consegui ver de um ano para o outro como que teve essa diferença, né? Então, assim, aí tem essa experiência é, dos Estados Unidos, de parque e tal. Tem essa, um pouco, a experiência já quando você vai para cidades que não é Orlando, que não é Miami, já tem uma experiência diferente. Conforme você vai entrando mais para dentro assim, dos Estados Unidos, você sai, né, daquele circuito de latino, de parque, e aí você percebe que as coisas são diferentes. Então, assim, é muito bom você poder chegar num lugar, comer a comida que as pessoas comem, você consegue entender como elas vivem, quão diferente é do Brasil, né? Então, nos Estados Unidos, praticamente ninguém faz nada a pé. Ninguém. É muito difícil você ver alguém andando assim, a não ser quando é downtown mesmo. Você afastou um pouquinho ali do centro da cidade, já é totalmente diferente. Como as coisas são organizadas, tudo, né? É totalmente diferente. Então, assim, é uma experiência que é muito interessante de ter. Já na Europa, eu acho que a coisa é mais rica, né? Então, assim, eu não escondo de ninguém que meu sonho é morar na Europa, porque é o estilo de vida que mais me interessa. Então, na Europa, é totalmente diferente, e aí sim o inglês te salva muito, né? Porque não tem essa coisa do vou te ajudar a me entender de qualquer jeito, não tem essa válvula de escape do latino, né? Que está presente em todo lugar nos Estados Unidos. E na Europa, tem essa diferença maior da cultura, assim. Eu percebo que, tipo, o Brasil, apesar dos pesares, se fosse um país melhor, seria mais parecido com os Estados Unidos do que com a Europa. Então, quando você chega na Europa, aí sim, você vê a diferença cultural que existe, de costumes, de comida, de tudo. Poder entender tudo isso, estar na Europa, poder entender e poder viver essas coisas, se você não tem inglês, você perde muito da experiência. Então, já teve mais de um lugar, assim, de eu chegar e olhar, assim, alguma coisa, sei lá, uma catedral, alguma coisa assim, e falar, eu não podia ter morrido antes de vir aqui. Como que eu ia viver sem ter visto isso? É uma coisa, é muito rico, assim. E você, na Europa inteira, seja o país que for, você tem a oportunidade de falar com muita gente, né? A Europa é uma torre de Babel, né? Então tem muito português que mora na Espanha, tem muito inglês que mora na Inglaterra, que mora na Alemanha, tem alemão que mora na Inglaterra. Então você está sempre, não importa em que país você esteja, você está exposto a muitas nacionalidades. E na Europa, diferente dos Estados Unidos, pelo menos na minha experiência, tem o fenômeno do indiano. Então você conversa muito com o indiano, principalmente na Inglaterra, né? Porque o trabalho mais assim, atendimento ao público, garçom, tal, tem muito indiano trabalhando. E o inglês do indiano é um desafio. Aí, para mim ainda é um desafio e é só você se expondo a isso para você ultrapassar essa barreira, né? Então, assim, eu entendo que cada dia eu entendo mais o que eles falam, eles entendem bem a gente, né? Mas é um desafio aí e você só tem essa experiência estando lá, porque dificilmente você vai conversar com um indiano aqui no Brasil, né? E aí, falando especificamente da Inglaterra, né? Eu tive alguma experiência na Inglaterra já e eu gostaria de expandir isso daí, né? Então, Londres é uma cidade fantástica, assim, esse pano de fundo que é a realeza, a família real e tudo mais, não tem em nenhum lugar do mundo. Então, você vai para Espanha, tem a família real, tal, mas meu, a família real tá lá, não é toda uma cultura baseada nisso, né? Então,
Londres é uma coisa assim que parece que você está num filme. Absolutamente a cidade limpa, organizada, essa história do trânsito ser mão inglesa, né, que anda pela esquerda, não pela direita, meu, só chegando lá, você tem várias sensações, assim, toda vez que você vai atravessar a rua, você tem uma sensação diferente, assim, que é muito interessante, só estando lá, assim. Tem muita coisa que você vê de organização das cidades que, tipo, você só viu no livro. E tem gente que nem no livro viu, né? Então, poder ver essas coisas, tipo, aconteceu inúmeras vezes, de eu olhar alguma coisa e falar, nossa, olha isso aqui, só tinha visto no livro. E isso, assim, sem contar coisas históricas e tal, né? Eu tive uma pequena experiência no interior nos arredores de Londres, né? Sei lá, poderia dizer que é o interior da Inglaterra, né? Mas de Southampton, já tive assim, uma passagem relâmpago pelo castelo de Windsor, pegando aquelas estradinhas bem vicinais, assim, não, né, saindo das autoestradas. Então, assim, naquela região tem pôneis selvagens. Eu nem sabia que isso existia. Eu nem imaginava que poderia ter um cavalinho solto lá no meio do mato, igual aqui tem capivara, eles têm pôneis selvagens, assim. Eles têm uma arquitetura de um telhado de sapé lá que vai ter quase o chão, casinha de pedra. Isso aí não tem lugar nenhum. Lugar nenhum. Se você não for, acho que pra Inglaterra, não tem lugar nenhum. E assim, são algumas coisas que, tipo, eu nunca vou esquecer, assim, a experiência pro resto da vida. Eu posso voltar lá, com certeza vou observar outras coisas que eu não vi das primeiras vezes, que vai ser fantástico, assim. A sensação que eu tenho, eu sempre penso assim, eu não podia ter morrido sem ver isso. Porque a gente, né, estuda tanto, trabalha tanto, tem uma rotina super puxada, super corrida, ou tem aquela ansiedade, né, tipo, tá estudando, quer se formar e tudo mais, e isso, pra mim, é o prêmio. Então, eu não poderia morrer sem fazer certas coisas e minha lista só cresce. E o interior da Inglaterra, os arredores de Londres lá, pelo que pouco que eu consegui ver, é um negócio encantador, assim, parece um conto de fadas, né? Então, assim, né, eu percebo que eu preciso melhorar muito ainda o inglês, principalmente falar, né? E às vezes eu brinco que, tipo, enquanto eu não for jogada num país que só fala inglês, e fala, tipo, se vira, que senão você vai morrer de fome, acho que não sei o quanto eu conseguiria progredir sem passar por uma experiência mais, assim, de intercâmbio, mais de imersão mesmo. Porque é muito diferente do turismo, é muito diferente de você estar sempre com alguém que vai resolver um perrengue maior. Então, essa experiência do intercâmbio tá aí na minha mente, aí, nos meus planos, porque eu acho que é um passo em direção dessa independência, né? Então, tudo bem, eu não vou estar sozinha, passando. Se eu não der um jeito de conversar, eu vou passar fome, não é isso. Mas eu não vou estar com alguém que resolve as coisas sem que eu tenha que pensar, né? Então, acho que o intercâmbio é uma ferramenta que vai agregar muito, sendo que não são tantos dias, então parece que vai ser fácil de incluir na agenda, né? Não é assim umas férias longas ou um intercâmbio clássico desses de meses, né? E eu tenho certeza que vai enriquecer tanto culturalmente quanto o inglês, né? Porque seria uma experiência única e, teoricamente, eu teria que fazer minhas coisas meio que sozinha ou vou me esforçar para isso, né? Então, eu acho que o intercâmbio, para quem está ainda um pouco inseguro com falar, ou ainda tem um pouco que aprender, ou está sempre com ajuda, eu acho que uma viagem assim é uma boa ideia. Pelo tempo, pelo custo, pelo auxílio de não ter que estar realmente sozinha. Então, acho que é interessante aí.